Boa noite, Cícero, Nardo, Marco Túlio. Tudo bom com vocês? Esperar aí uns 5 minutinhos pra galera chegar e colocar aqui o material pra gente continuar a aula, tá? Aulinha hoje sobre receitas públicas. Continuação da última aula. Última aula a gente foi até classificação por natureza, a gente parou nas origens. Samanta, mulher! Cadê os meninos? Cris, bem na hora, hein? Gil, mulher! Não tem carnaval, viu, viado? Cancela o carnaval. Tem mais não. Bom, vamos só recapitular o que foi visto na última aula enquanto a galera entra, tá? Dionísia, mulher, vizinha! Vizinha, até hoje ela tentou presentinho, ó. Me ajuda muito esses bichinhos aqui. Tava usando agorinha. Amo. Quero mais presentinho. Então vamos lá recapitular. Gente, na live da última... não sei se foi sexta. Enfim, a última live... A gente começou o estudo da receita orçamentária. Então a gente passou por toda aquela parte doutrinária. A gente começou a estudar as classificações da receita. E conseguimos chegar na classificação por natureza, que é sem dúvida o tópico mais cobrado, né? Então a gente passou aí pela categoria econômica, falamos das receitas correntes, das receitas de capital. Entramos para as origens. Nas origens, estudamos a origem, né, o dígito 1, que são as tributárias, conforme a 4.320, e imposto, taxa e contribuição, conforme os manuais. E comecei a destrinchar todas as origens para vocês. A gente ainda conseguiu fazer até a patrimonial, tá? Eu acho que quem tiver na live aí que estava na última pode confirmar, mas eu deixei o PDF até salvo de onde eu estava, tá? Eu acho que a gente viu até as patrimoniais, mas a gente faz uma revisão de todas as origens. Tá certo? Quem tem meu material é o capítulo 6, capítulo de receitas públicas, tá? Do meu PDF. Então, a última live ficou salvo aí no IGTV, já tá no YouTube. Deixa eu até conferir aqui rapidinho se tá no YouTube mesmo, porque se não tiver eu já subo as duas juntas hoje, tá? Lembrando que todas estão indo pro canal. Só um minutinho aqui, tá? Enquanto eu confirmo, pra não ficar falando besteira aqui pra vocês. Tá, a primeira parte já está no YouTube, tá? Tem lá AFO, Live, Receitas Públicas, Classificação, parte 1, tá bom? Hoje é a parte 2. Fomos até patrimoniais, né, Cris? Então vamos lá. Seguindo. Então, na aula passada, a gente fez esse início, passamos pelas classificações, né? Falamos sobre financeira, não financeira, indicador de resultado primário, né? Falamos sobre ordinária, extraordinária, originária, derivada. Pedi para vocês tomarem cuidado para não confundir extra-orçamentária com extraordinária, né? Então, dei um puxão de orelha aí nesses tópicos. Então, falando das origens da receita orçamentária... Samek, menino, olha aí, enfermeira assistindo a aula de AFO. Doido pra aglomerar, né? Vamos já combinar esse fuá. Ó, então, partindo para as origens, aula passada, vamos recapitular rapidinho. Eu mostrei um quadrinho para vocês, eu vou até virar a tela para vocês printarem logo, para vocês virem as origens da receita, tanto da receita corrente como a receita de capital. Lembra que eu falei aquelas frasezinhas bonitinhas, né, para vocês memorizarem. As receitas correntes, o tributa compa isto, e as receitas de capital, o opera ali, amor, transou. Isso eu tenho certeza que todo mundo decorou, né? Falou em transar, todo mundo lembra. Então, tributa compa isto, para você memorizar as receitas correntes, e as de capital, opera ali, amor, transou. Deixa eu mostrar aqui porque que esse diabo, né, de mostrar aqui. Vamos lá. Ó.
Preste atenção aqui. As receitas correntes, né? Lembrando, aqui é categoria econômica, o primeiro dígito. O segundo dígito já vão ser as origens. Então, de onde foi que eu pedi para vocês memorizarem essas frases, né? Tributa com isto. Vamos lá, aqui, ó. Tributa com... Aí a primeira letra de cada um, ó. Tributa com isto. Para memorizar as receitas correntes. É a contribuição de melhoria, tá? As demais contribuições, que são as contribuições sociais, a contribuição de intervenção no domínio econômico, que é a CID, todas elas entram na origem 2, tá? E falamos também sobre as patrimoniais. Então vamos voltar aqui. Pronto. Agora vamos falar sobre as patrimoniais. Já falamos sobre as patrimoniais e vamos agora para as mais simples, gente. Agropecuária, industrial, serviços, elas são bem simples. O que vocês vão ter que tomar cuidado é um pouquinho com as transferências correntes e com as outras receitas correntes, tá certo? Então vamos lá. A industrial, já pegando todas as definições dos manuais, da Lei 4.320, do MCASP, de qualquer glossário do Senado, de qualquer site do orçamento, todas essas definições já estão no meu material de maneira consolidada, tá? Então, as industriais, gente, elas são provenientes de qualquer atividade industrial exercida pelo poder público. São simples. Então, se vier alguma receita voltada a alguma prestação de serviço industrial por parte pelo poder público, é receita corrente industrial. As agropecuárias também são bem simples. Você não precisa estar decorando aqueles termos que vem extrativismo animal, vegetal, mineral. Não precisa, não. Você vai claramente identificar as receitas do tipo agropecuária e industrial. Elas são bem simples, tá? O que é que eu quero que vocês tomem cuidado? Com a de serviços. Preste atenção. Essa de serviços, gente, ela acontece muito quando o poder público entra na atividade econômica. Entra na prestação de serviço público, explorando a atividade econômica. Por exemplo, sociedade de economia mista, alguma empresa pública que entre na atividade econômica, ela vai ter alguma receita de arrecadação decorrente desses serviços prestados, tá? Então essa receita, ela entra como serviço. O que é que eu quero chamar a atenção para vocês para a receita de serviço? Conforme os manuais, tá? Elas decorrem da prestação de serviços por parte do ente público, tais como, aí vem um rol bem exemplificativo, tá? Comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, serviços recreativos e culturais. Esses serviços, gente, anotem, eles são remunerados mediante preço público, tá certo? Não é taxa, é preço público. Também chamado de tarifa, que é o que a gente conhece comumente como tarifa, tá certo? É aí que eu quero que vocês tomem cuidado, gente. Isso aqui vive caindo em prova, ó. Lembram, vocês sabem que a amortização da dívida é despesa. A amortização de empréstimo, ou seja, quando alguém está pagando parte do empréstimo que você concedeu, ali é a amortização de empréstimo. É uma receita de capital. Mas os juros decorrentes dessa operação de crédito, ele entra como serviço, tá? É como se só a parte da amortização do capital daquele empréstimo que você concedeu, ela entra como receita de capital. Mas os juros incidentes sobre esse serviço, né, sobre essa operação, ele entra como receita corrente. Por quê? Porque decorreu do serviço contratado. Não foi uma operação de crédito? Não foi uma operação de crédito que você concedeu? Então, quando o ente vai pagar você, ele, naquela prestação, né, naquela parcela, parte é amortização e parte é juros. A amortização, ela entra como receita de capital, né? A amortização de empréstimo. Os juros entra como receita de
serviços, tá? Tá bem especificado isso nos manuais, tanto no Manual Técnico de Orçamento, como no MCASP. Ele deixa bem claro, ó. São também receitas de serviços, o recebimento de juros associados aos empréstimos concedidos. Aí, se vocês estiverem anotando, coloque aí. A amortização do empréstimo concedido, que é o capital, né? Que é o principal da dívida, ele é receita de capital. A parte de juros é receita corrente, tá? Pois tais juros são a remuneração do capital. Ou seja, os juros é a essência do próprio serviço prestado em decorrência do capital emprestado, tá? Investido. Então, o único cuidado que eu quero que vocês tomem com receita de serviços. É lembrar que os juros dos empréstimos concedidos é receita de serviço, logo é receita corrente, e a amortização do capital, que é o principal dos juros, ele é receita de capital. As transferências correntes, gente, elas são simples, e aqui eu explico de cara a transferência corrente ou a transferência de capital. Por exemplo, quando um ente transfere recursos para outro ente da federação, né, ele destina parte de orçamento, seja por obrigação legal, constitucional, decorrente de contrato, convênio, enfim. Quando ele faz essa transferência, ela pode ser corrente ou de capital. Quem é que vai definir se aquela transferência que o ente transferidor fez vai ser corrente ou de capital? É o tipo, é a finalidade para com que ela vai ser usada. Por exemplo, eu transfiro para vocês recursos para vocês pagarem salário. Se pagamento de salário é uma despesa corrente para você que está gastando, então essa transferência que eu fiz para você é uma transferência corrente. Se eu transfiro dinheiro para vocês e vocês vão pegar esses recursos e vão fazer investimento, vocês vão construir capital, sei lá, vão construir um hospital. Ou seja, você está investindo, né, em despesa de capital, que é um investimento. Logo, essa transferência que eu fiz para vocês é uma transferência de capital. Então já memoriza aí, tá? Claro que os manuais eles trazem um rol exemplificativos de operações que já são caracterizadas como transferência de capital. Professor, onde é que eu vejo isso? Você vai ver na Lei 4.320, lá nos artigos 11 e 12, que tem o rol bem direitinho, tá? E você também tem nos manuais. Mas memoriza isso. O que vai definir a transferência ser corrente ou de capital é a forma como o ente recebedor vai utilizar aquele recurso com a sua despesa. Se ele vai utilizar em despesa corrente, a transferência que ele recebeu é transferência corrente. Se ele vai investir em investimento, a transferência que ele recebeu é uma transferência de capital, tá? É super simples. E por último, as outras receitas correntes. Gente, as outras receitas correntes, eles têm caráter residual. Por exemplo, se você não conseguiu classificar nem tributária, nem contribuições, nem patrimonial, nem agropecuária, nem industrial, nem serviço, nem transferência corrente, o que sobrar, gente, são outras receitas correntes. Mas claro que aí eu vou chamar atenção sobre o que mais cai de outras receitas correntes, tá? Porque tem uma exceção que pega muita gente, tá? Vocês viram quando eu virei aqui a tela, mostrei o quadro para vocês, que alienação de bens, ou seja, quando o poder público vende bens pertencentes ao patrimônio público, essa alienação de bens ela é uma receita de capital. A gente viu. É o ali da frase, né? Opera, ali, amor, transou. Então, é o ali da frase. Então, nem todas as alienações de bens são receitas de capital, tá? Isso já foi cobrado em prova. Ou seja, existem algumas receitas de alienação de bens que são consideradas receitas correntes, tá? E eu vou já mostrar aqui para vocês. Mas já memorizem aí. São as alienações daqueles bens e produtos apreendidos por tráfico ilícito de entorpecentes, associado a drogas ilícitas. Então, quando o poder público faz a apreensão daqueles bens, quando ele vai vender, aquela receita não é receita de capital. Ela é uma receita corrente, classificada em outras receitas correntes, tá? E isso eu já estou pegando as definições do manual. Deixa eu mostrar para vocês as 3 exceções, que aí vocês já dão um print aí, tá? Vamos lá. Ó. Quais são as alienações de bens que são classificadas como receita corrente? Ou seja, não são receitas de capital, ou seja, fogem à regra. Tá, gente? Então, tudo isso aqui é exceção, tá?
classificada, ó, na origem 9. Lembram que cada dígito, né? Cada origem tem um dígito. O dígito 9 é o dígito que representa as outras receitas correntes, tá certo? Quais são? Alienação de bens apreendidos, alienação de bens e mercadorias apreendidos, aqui já detalhando ainda mais, né, a espécie, e alienação de bens e mercadorias associados ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Gente, isso aqui, quando cai, pouquíssima gente lembra, tá? O pessoal só acostumado a memorizar que a alienação de bens é sempre receita de capital e acaba esquecendo que existem essas exceções aqui, tá certo? Então tomem cuidado com isso. Wellington, meu filho, parou de estudar AFO, foi? Sumiu? Então, terminamos as origens das receitas correntes. Ficou alguma dúvida, gente, com relação às receitas correntes? Lá vai, começou a virar aqui a tela, esse caralho. Pra gente ir para as receitas de capital agora? Podemos. Lembrando que hoje a gente vai terminar a classificação da receita e vamos também ver as etapas, tá? As etapas e os estágios são bem simples. Qualquer dúvida, gente, vocês podem colocar aí nesse modo pergunta, né, que aparece pra mim, ou pode digitar que eu tô sempre olhando aqui pra tela, tá bom? Pode continuar? Então vamos lá. A gente vai agora para as origens ainda, tá? A gente ainda está no segundo nível, já passamos da categoria econômica, estamos no segundo nível, segundo dígito, tá? Só que agora das receitas de capital. Vamos lá. Operação de crédito, empréstimo. Sobre as outras, diga lá, Rio. Qual é a tua dúvida sobre as outras? De ser caráter residual, tudo que tu não conseguir classificar nas demais, tu joga em outras. Se tem alguma que eu chame a atenção, que eu já vi cair em prova, deixa eu dizer aqui para vocês. Multas, anotem aí, receitas de multas, receitas de indenizações e restituições, essas já apareceram em questão da banca CESP, tá? Indenização, restituição e multa é cara de prova CESP perguntar em qual origem você classifica, são nas outras, tá? Alienação de bens e mercadorias apreendidos, que foi justamente a exceção que eu falei para vocês que não são receitas de capital. Algumas receitas de dívida ativa, gente, lembrando que teve alterações, né? Tivemos alterações a partir de 2016 com relação à classificação da dívida ativa. A dívida ativa, gente, agora ela segue a classificação do principal. Se o principal da dívida era um aluguel, então você vai classificar em dívida ativa, né, patrimonial, porque decorre do patrimônio, de aluguel. Então você segue a origem da receita. Antigamente você jogava tudo para outras. Hoje em dia você não joga todas as receitas de dívida ativa como outras. Não, você só joga em outras o que você não conseguiu classificar lá na origem, primeiro, nas que você já conhece, tá? Tributária, patrimonial, geralmente são patrimoniais, tá certo? Cris, tô até com medo de entender AFO com essas tuas aulas, com uma linguagem tão simples e didática. Esse bate-papo assim é tranquilo, quando você pelo menos, eu falei até isso ontem, eu tava dando ontem uma aula pra turma da Giovana, uma turma particular dela, né? E eu disse pra ela, ó, pra quem tá estudando AFO, quer acompanhar as lives de questões comentadas, ou tipo, acompanhar minhas lives, que tipo, eu não tenho como estar aqui com um slide mostrando pra vocês toda hora, eu não tenho aquele iPad grandão pra ficar riscando, enfim, eu não tenho aquele estúdio de transmissão. Ele é mais complicado quando você tá começando. Pra você que tá começando a disciplina, fica mais complicado entender, porque eu tô transmitindo a disciplina de uma maneira de conversa. Quando precisa, eu mostro algum mapa mental pra vocês, mas tipo, quem já teve o primeiro contato fica ali, ó, assimilando, né? É aquela questão da memória auditiva, que ela funciona mais com quem já viu o conteúdo, né? Então, assim, eu tô falando isso porque a Cris está dizendo que tá achando simples a linguagem, mas é porque com certeza tu já deu uma estudadinha sobre isso antes, porque pela primeira vez a pessoa já de cara já se assusta, né? Imagina eu falar de receita, a pessoa nunca abriu um PDF, nunca assistiu uma videoaula em quadro e já começar aqui comigo, papapá, né? Aí é complicado. Então, voltando para as outras receitas correntes, estão anotando aí? As principais: multas, indenizações e restituições, questão CESP, certeza.
A exceção da alienação de bens, né? Porque se for bens e bens apreendidos decorrente do tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas ilícitas, isso não vai ser receita de capital, vai ser considerado receita corrente, classificada na origem 9, outras receitas correntes, tá certo? E algumas receitas da dívida ativa. Se o principal da dívida, né, o que gerou aquela dívida ativa for algo que já estava classificado em outras receitas correntes. Então, a dívida ativa, ela vai seguir a classificação do principal, tá? Mais alguma dúvida, Rio? Pra gente continuar? O Rio é ótimo, bota só as piores. Tô de olho, viu, Rio? Joguei minha garrafinha suja fora, gente. Ó, nem parece aquela imundícia que parecia água de lodo. Sem dúvidas, vamos lá. Origens da receita de capital. Operação de crédito, gente, é simples. É o empréstimo, tá? Então, o ente faz a operação de crédito e quando aquela operação de crédito, né, entra nos cofres públicos, é uma receita de capital. A alienação de bens é o poder público, né, vendendo aí parte do seu patrimônio, tá? Não, Rio, foi mal não, foi ótimo, eu adoro, porque se tá perguntando isso é porque já tá avançando no conteúdo, né? E às vezes o pessoal tem dúvida, mas não pergunta e acaba sendo dúvida de alguém que tá aí no chat e não quer perguntar, ou tem vergonha, né? Gente, não existe dúvida besta aqui não, tá? Pode perguntar qualquer coisa. Alienação de bens é a venda dos bens, né, do patrimônio pertencente ao poder público. A amortização de empréstimo, o que é que eu quero que vocês tomem cuidado? Não confundir a amortização de empréstimo com a amortização da dívida. A amortização da dívida, ela é o quê? Ela é despesa. É o ente público que está pagando a dívida. Ele está amortizando a dívida. Está saindo dinheiro. Então é despesa, não é receita. A amortização de empréstimo, quem estiver anotando, coloca assim, amortização de empréstimos, puxa uma seta, né? Minha cara. Puxa a seta e coloca concedidos. Para você lembrar que é a amortização dos empréstimos concedidos. São os outros que estão te pagando. Se você está pagando, gente, não é receita, é despesa. Tá certo? Menina, adorei, viu, Imaculada? Não tem pergunta besta. Tem besta que não pergunta, ó. Adorei, Mahatma Imaculada. Pois tá aí. Transferências de capital, gente, já expliquei, né? Quando eu falei de transferências, eu falei para vocês o seguinte, o que vai definir se uma transferência é corrente ou de capital é a destinação de como aquela pessoa que está recebendo a transferência vai investir. Se ela vai gastar com uma despesa corrente, ela recebeu uma transferência corrente. Se ela vai gastar em uma despesa de capital, ela recebeu uma transferência de capital. Super simples. Gente, lembra que eu pedi para vocês tomarem cuidado com relação ao manual técnico, né, o MTO e o MCASP? O que vocês têm que tomar cuidado com relação a esses manuais são nas origens da receita corrente. Porque na receita de capital, o manual nem cita muitos exemplos, porque já é claro, gente. Operação de crédito é um empréstimo. Alienação de bens é vender o bem. Né? Transferência de capital é você saber em que ele está gastando. Se ele gastou em capital, é capital. Se ele gastou em corrente, é transferência corrente. Então, onde as bancas elas vão em cima mesmo dos manuais são nas origens da receita corrente. Tá? As outras receitas de capital, gente, aí aqui as bancas cobram bastante, tá? Porque muita gente, tipo, quando eu tô dando aula de legislação, por exemplo, eu digo assim, gente, sabe aquele artigo que quase ninguém lê, ou então que os professores geralmente não colocam no material, até porque um material em PDF comentado não tem como ter a legislação toda, né? Porque senão não seria material, seria a lei. Então, muita gente esquece das outras receitas de capital. Tem muita gente boa que lembra das receitas correntes das outras, mas esquece das outras receitas de capital. E aqui tem tópicos que são sempre cobrados, tá? Sempre são cobrados pela banca CESP ou FCC. Vou virar a tela para vocês anotarem, tá? Outras receitas de capital. Lembrando, gente, que as outras receitas de capital seguem a mesma regra das outras receitas correntes. Tudo que você não conseguir classificar nas demais, ó, se não é uma operação de crédito, se não é uma alienação de bens, se não é uma amortização de empréstimos, se não é uma transferência de capital, vai ser o quê? Por exclusão, outras receitas de capital. Mas aqui, gente, tem alguns tópicos que sempre caem. No meu material eu já deixo tudo grifadinho, tá? Ó.
Nem todas as receitas de capital são não efetivas. Isso aqui é com relação à efetividade. Falei aula passada, tá? Agora, com relação aos exemplos. O superávit do orçamento corrente é receita de capital e não constituirá item da receita. Tá certo? Isso aqui é o que mais cai em prova. Deu para anotar aí? Revisando. Nem todas as receitas de capital são receitas efetivas. Não efetivas, né? Porque a regra é que as efetivas são correntes e que as não efetivas são de capital. Mas existem algumas receitas de capital que são efetivas, fugindo dessa regra aqui, tá? Ó, vou até colocar em vermelho, ó. Vixe, vermelho fica feio, né? Vou colocar em amarelo, tá? Ou seja, existem receitas de capital que são efetivas. Qual é o exemplo? A transferência de capital. A transferência de capital, gente, ela não gera fato permutativo. Porque o que caracteriza uma receita ser não efetiva é o seu caráter permutativo. Ou seja, sai um bem e entra recurso. Entra dinheiro, gera uma obrigação. Isso é típico de receitas de capital, né? Ou seja, não efetivas. Só que eu coloquei já aqui para chamar a atenção de vocês. Nem todas as receitas de capital são não efetivas. O que é que isso aqui está dizendo? É que existem receitas de capital que são o quê? Efetivas. Qual é o exemplo? Transferência de capital. Isso aqui, gente, eita, chove na hora da prova, tá? CESP vive cobrando. Alguma dúvida, gente, com relação às origens? Saímos já da categoria econômica, partimos para a origem, vamos para espécie. Espécie, gente, e desdobramento, eles são bem simples, tá? Por quê? O que você precisa realmente decorar com dígito e tudo são as origens. As espécies, gente, imagine que para cada dígito da origem, você vai ter dezenas de espécies de receita. Por quê? Porque a espécie é o detalhamento da origem. Então, você não precisa decorar as espécies. Se você, professor, mas eu já vi uma questão que cobrava a espécie do imposto de renda. Gente, é exemplo clássico. Se você quer decorar decore o código de 8 dígitos da receita, da classificação do imposto de renda, tá? Começa com 1, né? Corrente. Depois vem outro 1, porque é tributária. Aí depois, se for imposto de renda pessoa física, vem outro 1, tá? Lembrando que eu tô falando esse 1 são os dígitos das origens, né? São os dígitos da classificação por natureza, tá certo? Então, não precisa se preocupar em decorar todas as espécies, todos os desdobramentos, porque nem dá. O Manual Técnico de Orçamento tem páginas e páginas com esse detalhamento aí, tá? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Se você sabe a diferença entre corrente e capital, que é a categoria econômica, você sabe a diferença entre as origens, né? Porque você sabe que, tipo, uma tributária não é capital, uma tributária é corrente. Então, você sabe já associar quem é receita corrente, quem é receita de capital. Como é que você vai detalhar a espécie? Por exemplo, lembra quando eu falei da origem 2, contribuições? Que eu disse assim, gente, tome cuidado que na origem 2, contribuições, só não estão as contribuições de melhoria. Porque as contribuições de melhoria é uma espécie de tributo e está na origem 1, nas tributárias. Ou seja, todas as demais contribuições, né? A contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, as contribuições para as categorias de conselhos profissionais, aquelas que você paga de iluminação pública. Todas essas outras contribuições, as contribuições sociais, por exemplo, elas entram na origem 2. Mas na origem 2 você só vai classificar de maneira genérica, de maneira ampla, contribuições. Como é que, pela codificação, professor, eu vou saber que é uma contribuição social, se é uma CID, né, de intervenção no domínio econômico, se é uma contribuição dos conselhos profissionais? É para isso que existe o outro nível. Quem é, gente? A espécie. Lembrem que a codificação da classificação por natureza, ela tem 5 níveis, né? É o COEDT. Categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e o tipo, tá? Lembrando que temos 8 dígitos. 1 dígito para categoria, 1 dígito para origem, 1 dígito para espécie. No tipo, no desdobramento, nós temos 4 dígitos e no tipo 1 dígito, tá? Então, 1, 2, 3, com 4 aqui, 7,
8 com o tipo, tá certo? Professor, tu já tá bagunçando tudo, já tá aí fazendo a música da Eliana com o dedinho, não tô mais entendendo nada. Calma que vai piorar. Tá certo? Então, gente, a espécie, ela faz o detalhamento da origem. E o desdobramento, ele faz o detalhamento de quem, gente? Da espécie. Tá certo? Por exemplo, para eu conseguir classificar o imposto de renda pessoa física, eu preciso ir até o desdobramento. Tá? Porque, primeiro, se eu classifico como primeiro dígito 1, é corrente. Se eu classificar com origem 1, tributária. Sim, aí eu só sei até agora que é um tributo, mas eu não sei se é um imposto, uma taxa ou uma contribuição de melhoria, certo? Na espécie, eu vou colocar dígito 1, ou seja, eu estou dizendo que da origem tributária é a espécie 1, ou seja, imposto. Então, até o terceiro dígito, eu só sei que é um imposto. Professor, como é que eu vou saber, então, se é um imposto de renda pessoa física no desdobramento? No desdobramento, eu vou saber que é um imposto aí de renda pessoa física, que é o desdobramento. O desdobramento, gente, é o detalhamento da espécie. Lembra que cada nível que vem depois, ele detalha o nível de cima. A gente começa lá em cima. Corrente ou capital? Corrente. Depois classifica tributo. Pronto, já sei que é tributo, mas eu não sei se é imposto, se é taxa, se é contribuição. Aí eu venho para a espécie. Na espécie, eu não consigo detalhar até a finalidade da despesa. Aí eu vou para o desdobramento, tá certo? E o tipo, gente, cai, tá? O tipo cai e a gente tinha a classificação dos tipos somente 5. A gente só tinha tipo 0, 1, 2, 3 ou 4. Lembrando que o tipo só tem um dígito, né? Lembrando que o tipo só é um dígito. Até dezembro de 2019... dezembro de 2019, eu acho. Nós só tínhamos 5 tipos. 0, 1, 2, 3 ou 4. Vou virar a tela para vocês memorizarem, tá? Com a publicação do último MCASP, né, da 8ª edição do MCASP, a gente está no MCASP 8ª edição, tivemos a inclusão aí de mais alguns tipos, só para complicar e só para cair na sua prova. Com uma linguagem bem complicada, tá? Assim, como é linguagem de manual técnico de orçamento, então vocês vão ter que, infelizmente, gente, eu não tenho outra palavra a dizer para vocês a não ser decorar essa parte. Mas os 5 dígitos que já existiam dos manuais anteriores, esses são fáceis, tá? Vou virar aqui a tela para vocês anotarem. Vamos lá para os tipos. Ó, lembrando que o tipo, gente, ele foi criado assim a partir de 2015, 2016, porque eu falei na última live que tínhamos antigamente, até 2015, a classificação antiga. A classificação antiga, gente, ela era assim, ó. Ela era o COERAS. A gente tinha categoria econômica, origem, espécie. Houve alteração nesses últimos 3. A gente tinha rubrica, alínea e subalínea. Mudou, né? Depois que houve a alteração dos manuais, teve portaria alterando isso, a gente hoje em dia tem o COEDT. Categoria econômica, origem, espécie, desdobramento e tipo. Ou seja, o tipo, ele é novidade. Ele veio a partir de 2015 com as alterações da portaria, tá? E para que serve o tipo, gente? O tipo, ele é o último dígito, né? Ó, tô marcando aqui para vocês verem, tá? Ele é o último dígito da classificação por natureza da Receita. E ele tem como finalidade identificar o tipo a que se refere aquela natureza. Por exemplo, presta atenção aqui, ó. Qual era a dificuldade que tinha com a classificação antiga? Na classificação antiga, quando eu tinha, por exemplo, lá na conta única do Tesouro, né, quando eu recolhia os dinheiros para os cofres públicos, se eu pegasse o montante de tudo que foi arrecadado com imposto de renda, tá? Daquele valor ali, eu não sei o que era o principal do pagamento do imposto de renda. Eu não sei o que ali era juros. Eu não sei se aquilo ali foi inscrito em dívida ativa, porque vocês sabem, o pagamento do principal é um valor. Se você paga com atraso com juros, já tem outro valor. Se você paga com dívida ativa, né, já foi inscrito em dívida ativa, ou seja, já passou o prazo para vencimento e você já teve o seu nome inscrito aí na dívida ativa, já vai ter outro valor. Então, quando chegava no final do ano, na hora de fazer os balanços, né, da conta do Tesouro, ficava aquela bagunça. Tá, eu tenho um montante aqui de imposto de renda.
Que foi o exemplo que eu dei. Eu não sei o que é principal, eu não sei o que é juros, eu não sei o que foi que decorreu de dívida ativa. Então foi para isso que se criou o tipo. O tipo ele é para identificar justamente, né, o tipo de arrecadação. Se foi do principal, se foi do principal acrescidos com juros, se foi decorrente da dívida ativa, se foi dos juros incidentes sobre a dívida ativa. Então é para isso que serve o tipo, tá? Então, ó, o que tá em branco aqui, gente, eram os tipos que já existiam antes da atualização do MCASP 8ª edição. Então a gente só tinha os dígitos, ó, tá vendo? 0, 1, 2, 3 e 4. Esses são fáceis, tá? Esse daqui dá para memorizar fácil. O dígito 0, gente, é quando se trata de natureza... Professor, nunca entendi. Receita não valorizável ou agregadora. Sabe o que é um sinônimo disso aqui para vocês anotarem? Coloquem aí, ó. LOA. Gente, as receitas só aparecem com dígito 0 na publicação da LOA. Por quê? Gente, quando a LOA é publicada, ela traz lá o valor assim. O estado da Bahia vai arrecadar 2 bilhões em IPTU em 2020. Gente, eu posso colocar na LOA o tipo 1, 2, 3 ou 4, sendo que 1 diz se a pessoa pagou o principal, se a pessoa pagou com juros, se a pessoa pagou dívida ativa. Claro que não, gente. No momento da publicação da LOA, a gente quer que todas sejam tipo 1, que a pessoa pague o principal da receita. Mas como a gente não pode identificar que tipo de receita vai ser arrecadada no decorrer do exercício, a gente coloca dígito 0. Ou seja, o tipo 0 só aparece na LOA publicada, tá? Então, durante a execução do orçamento nos sistemas, vocês que vão trabalhar no governo federal, e eu daqui um dia, né, só esperando me chamar, vou trabalhar com o CIAF, né, vou trabalhar com o CIOP, enfim, quando a gente for fazer a classificação, depois que a LOA é publicada, a gente vai trabalhar com esses outros dígitos aqui, ó. Então, memorizem. Dígito 1, tipo 1, é quando aquela arrecadação foi do principal, ou seja, foi só o principal, a pessoa não atrasou. Se tratar de multa e juros sobre a respectiva receita, ou seja, sobre o respectivo principal, aí você já tem tipo 2. Tipo 3, quando for o quê? Dívida ativa. E tipo 4, multas e juros de mora da dívida ativa. Então, gente, é uma ordem, tá? Dígito 1. Dígito 1, principal. 2, juros sobre o principal. 3, dívida ativa. 4, multas e juros da dívida ativa. Lembrando que o dígito 0 só aparece na publicação da LOA. Coloque aí no seu material para você nunca esquecer, tá bom? Os últimos dígitos, gente, que foram inseridos pelo manual, né, pelo MCASP 8ª edição, tá aqui, ó. Dígito 5, 6, 7, 8 e 9. E infelizmente já coloquei destacado aqui no material, porque aí, gente, é decoreba pura. Ainda não vi cair em prova, tá? Ainda não vi cair em prova. Super novidade isso. Então terminamos a classificação por natureza da receita. E aí, Thiago, alguma dúvida, gente? Saindo daqui, a gente vai para duas classificações bem simples agora. Fonte e destinação de recursos. E por esfera orçamentária, coisa rápida. Porque aí a gente vai para etapas e estágios. Temos 20 minutos ainda, tá? Professor, classificação da receita por natureza. É aqui que onde eu digo assim, gente, começou AFO, né? AFO, assim, tipo... são os momentos decisivos aí, eu acho, da disciplina. Quando você chega em receita, despesa, classificação por natureza, começa a decorar aquela ruma de dígito, fazer questão com cálculo, de tabela, pronto. Você tá ali no coração. Dali pra lá, gente, é só o último suspiro. Aí chega a LRF pra terminar de te matar, né? Mas é assim mesmo, é só prática, tá? Vamos agora falar sobre duas classificações bastante simples, mas que quando caem muitos alunos esquecem, tá? Classificação por fonte e destinação de recursos. Já falei na primeira live, quando eu falei sobre quais classificações estavam no MTO e quais classificações estavam no MCASP. Vamos recapitular. Se você for para o MCASP, lá consta como classificação oficial da receita a por natureza, a por fonte e destinação de recursos e a indicador de resultado primário.
Se você for para o MTO, Manual Técnico Orçamentário, aí você tem essas mesmas 3 e acrescenta por esfera orçamentária, que é aquela classificação simples que diz que o recurso é do orçamento fiscal, da Seguridade Social ou de investimento, tá? Bem simples. Falando dessa classificação por fonte de destinação de recursos, o que é que eu quero que vocês levem para a prova? Ela vale tanto para receita como para despesa, tá? Olha aí, doutora Giovana Carranza. E aí, chefa? Tudo bom? Tava falando aqui pros meninos agora da tua turma exclusiva que eu tava conversando com eles ontem. Tá? Então, o que eu quero que vocês levem para a prova de classificação por fonte de destinação de recursos, que é uma classificação que vale tanto para receita como para despesa. Gente, é um códigozinho de 3 dígitos, tá? Quando a CESP quer cobrar isso, ela só vai para o primeiro dígito. Então eu vou mostrar para vocês quais são os dígitos que mais caem. Quer dizer, os únicos que existem, assim, os que são mais cobrados. Mas basicamente, gente, essa classificação dupla, ela serve para o quê? Vincular a arrecadação a determinados tipos de despesa. Por exemplo, ela é muito eficiente no que diz respeito aos fundos. Por quê? Os fundos, gente, eles são criados justamente para vincular parte de arrecadação a determinado tipo de despesa. Então é para isso que existe a fonte e a destinação de recursos. É você vincular parte da arrecadação a determinado tipo de receita. Claro que isso não é feito, gente, né, de maneira discricionária. Lá no sistema vão existir os códigos para as fontes e destinação de recursos, tá? Começou com o dígito 1, por exemplo, são os recursos do Tesouro. Começou com o dígito 3, são recursos do Tesouro de exercícios passados, tá? Isso aqui eu vou mostrar para vocês darem um print, tá bom? Mas o que eu quero que vocês memorizem de cara é que essa classificação vale tanto para receita como para despesa, porque você está vinculando a arrecadação com gasto, tá bom? Memorizem os 5 dígitos da fonte de destinação de recursos. Deixa eu virar de novo aqui para a tela. Correto, né? Ó. Com o primeiro dígito da fonte, você consegue identificar as divisões possíveis, tá certo? Professor, isso já caiu em prova, pelo amor de Deus. Já, tá? Isso aqui já caiu em prova. Já caiu em prova dizendo que você tinha 5 fontes, né? 5 tipos dentro das fontes. E já caiu também perguntando sobre qual dígito dizia a respeito a sua nomenclatura, tá? Então decore, ó. 1 e 3 é recurso do Tesouro. O que vai diferenciar o 1 do 3 é que o 1 é do exercício corrente e o 3 é de exercícios anteriores. 2 e 6 são recursos de outras fontes que não seja fonte do Tesouro. Qual é a diferença? É que o 2 é do exercício corrente e que o 6 é de exercícios anteriores. Então já começa a criar uma lógica, né? Começou com ímpar, é recurso do Tesouro, com exceção do 9. Vou até colocar o 9 em vermelho aqui para vocês não trocarem tudo, tá? Começou com ímpar, é recurso do Tesouro. 1 é do Tesouro do ano corrente, do ano em vigor. 3 é se for de exercícios anteriores, mas não deixa de ser do Tesouro, tá certo? 2 e 4, recursos de outras fontes. A diferença do 2 para o 4 é que um é para o exercício corrente e a outra é para os exercícios anteriores. E o 9, gente, recursos que dependam de autorização legal. São os chamados recursos condicionados. E foi isso aqui que a CESP cobrou em 2018, tá certo? Ela cobrou o dígito e perguntava a que se referia a fonte e a destinação de recursos. Cici, tem que saber, tá? Infelizmente tem que saber. Eu até falava para os alunos que não precisava você chegar nesse capricho todo de decorar os dígitos. Mas depois da prova CESP, que eu já vi cobrando, você precisa memorizar, tá? O que caiu na CESP cobrando assim detalhadamente foi o dígito 9, que são os recursos condicionados, né? Que dependem de autorização legal, tá? Alguma dúvida com relação à classificação, à fonte e destinação de recursos? E finalmente vamos concluir a live com etapas da receita. Meu material, quem tem aí está acompanhando, página 33 do capítulo 6, tá? Etapas ou estágios
da receita orçamentária. Tiago tá chorando porque tem que memorizar os dígitos, né? Muito bem. Chore. Mas é melhor chorar agora do que na prova, viu? Fique chorando até o dia da prova, mas na prova não erre, não. Gente, é normal, tá? Eu também chorei pra aprender isso aqui. Não aprendi lá da noite pro dia, não. Vamos falar sobre as etapas e os estágios da receita. Preste atenção. O que é que eu quero que vocês tomem cuidado? Primeiro, com a nomenclatura. Professor, já vi questão falar etapa, já vi questão falar estágio. Muito bem, olha, tá vendo? Então se tem que decorar, eu vou decorar. Muito bem, Cícero, é desse jeito mesmo, tá? E, gente, é um pontinho que pode te derrubar, né? Já fui eliminado em concurso por uma questão, então uma questão é muita coisa. Você acha que é besteira, mas é muita coisa. Então lá na frente, se cai uma bendita questão dessa, quem acertou já tá lá na frente, tá? Esse material está disponível para quem é liso? Ó, Imaculado, eu já soltei vários materiais gratuitos, tá? Já houve algumas versões desse meu material de 2020 agora, algumas versões, acho que até 2018 eu soltava ele de maneira gratuita. Mas eu tenho uma pasta no meu Drive com várias provas comentadas, com alguns capítulos soltos, né, gratuitamente. Então, com certeza, essa explicação aqui está em algum desses PDFs dos materiais gratuitos, tá? Se tu tiver querendo depois o link, fala comigo no direct que eu te mando o link da minha pasta do Drive de material gratuito, tá? Que lá tu vai ter muita coisa e com certeza vai ter esse esquema aqui. Então, voltando, com relação à etapa e estágio, vocês não tenham tanto medo dessa nomenclatura. Eu já vi FGV, por exemplo, falar estágio. Eu já vi FCC falar de etapa. Eu já vi CESP falar de etapa e outro ano fala de estágio. Então, não briguem com isso. Não vá brigar com a banca por isso. O que eu quero que vocês memorizem é que a gente tem, na verdade, dois grandes momentos. A gente tem um momento de planejamento da despesa, que lá dentro desse momento chamado planejamento, a gente só tem uma etapa ou um estágio, que é a previsão da receita. Saindo desse momento de planejamento da receita, aí a gente vem para a execução da receita. Tá? Nesse momento de execução, aí a gente tem as etapas e os estágios, que vocês já conhecem. Lançamento, arrecadação e recolhimento. Tá? O que foi que o Rio colocou aí? 1 e 3, tesouro corrente. Acho que resumindo dá certo. O 3 é só porque é corrente mais de anos passados, né? Só não esquecer desse detalhe. Então, gente, voltando para não fazer um fuxicado na hora da prova. Não briguem com a banca com relação à etapa e estágio. Só lembre que você tem dois momentos. Você tem o momento do planejamento, ou seja, você tem o momento de planejar a receita, que dentro desse momento você tem a previsão. E você tem o momento da execução da receita, que aí você tem aquelas etapas que você já conhece. Lançamento, arrecadação e recolhimento. Beijo, Pri! Saudade! Tá? Então a gente tem momento do planejamento, momento da execução. Etapas. Aí a gente vem com a tia Pilar. Professor, quem é a tia Pilar? Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento, né? Vamos lá, o professor para criar essa ruma de letra que no começo era opera ali, não sei o que, agora tá a tia Pilar. Vamos lá, para memorizar, ó. Pilar, gente. Lembra da tia Pilar, aquela tia chata que pergunta cadê a namoradinha? Tá aqui, ó. Tia Pilar, quais são as etapas da receita orçamentária? Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Lembra desses momentos que eu falei? Ó, já deixei aqui separado. A gente tem o momento do planejamento, que dentro desse momento a gente só tem uma etapa, que é a previsão. E a gente tem a execução da receita, que é onde a gente tem o lançamento, a arrecadação e o recolhimento, tá? Gente, a previsão da receita, ela é bem simples. Essa etapa do planejamento, ela é feita com a previsão da receita dentro da lei orçamentária. Ou seja, é aquela estimativa da receita que vai ser publicada com a própria lei orçamentária anual. Então, esse é o momento da previsão da receita. Professor, tem algum lugar da legislação onde eu possa estudar sobre previsão da receita? Gente, primeiro,
que se você pegar de fato a Lei 4.320, que fala sobre as etapas da receita orçamentária, você nem vai encontrar assim a etapa chamada de previsão. Então, professor, quer dizer que ela é doutrinária? Não, ela não é só doutrinária, ela é também seguida pelos manuais. Se você pegar o MCASP, o MTO, ele vai estar lá como uma etapa da receita. Mas assim, legalmente, você tem. Se você pegar o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai ver alguns critérios que o gestor, que o poder público vai ter que tomar com relação à previsão da receita. Ou seja, no momento de fazer a previsão da receita, você deve levar em consideração as séries históricas de arrecadação, você tem que levar em consideração a inflação, né, os índices inflacionários, a taxa de crescimento econômico, essa evolução da receita nos últimos anos. Ou seja, você não pode fazer a estimativa da receita de maneira aleatória, não. Você leva em consideração uma série de requisitos que estão lá no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso que eu digo, a previsão da receita ela pode não estar prevista expressamente dentro da 4.320, mas ela não é totalmente doutrinária. Ela aparece na LRF, ela aparece nos manuais, tá? No MTO e no MCASP. Saindo do planejamento, aí a gente vem de fato para a execução da receita, que são os tópicos que mais caem, tá? Professor, lançamento, arrecadação e recolhimento, o que é que mais cai? Lançamento. Falei até ontem, quando eu estava conversando com os meninos, ontem na última live, né? Quando eu estava conversando sobre algumas questões comentadas, lançamento ele é recorde. Por quê? Porque a gente tem tipos de lançamento, tá? Então, primeira coisa, o que é o lançamento? É você verificar a procedência daquela receita. É você identificar quem está te devendo, né? Quem vai ser o devedor, quanto que é a importância que ele te deve, o que ele está te devendo, que é a natureza, o objeto da receita que você vai arrecadar. Então, fazer o lançamento é você verificar a origem, né? A precedência do crédito que você vai receber. Ou seja, quem, quanto e o que vai te pagar. Então, isso é o lançamento. Então, lembre-se, gente, que nem todas as receitas elas passam por todas as etapas. Por exemplo, geralmente o que é objeto de lançamento? Que está lá no Código Tributário Nacional, CESP adora, tá? Código Tributário Nacional. O que é objeto de lançamento? Todos os tributos, né? Então, se você pegar os impostos, tudo que tem prazo para vencimento, né? Prazo certo para vencimento, serão objeto de lançamento. Então tome cuidado, que eu já vi a CESP vacilando na bola, dizendo, ela cobrou no ano assim, que somente as receitas tributárias eram passíveis de lançamento. E ela não anulou essa questão, ela deu essa questão como correta, ela não anulou. Mas se você for lá no Código Tributário Nacional, você vai ver que ele é um rol exemplificativo. Ele diz que vão ser passíveis de lançamento os tributos e qualquer outras rendas com prazo determinado em lei, em norma legal. Tá certo? Então, levem esse entendimento do Código Tributário Nacional e de como a CESP já cobrou alguma vez, dizendo que só as tributárias passavam pelo lançamento. Mas por que eu estou falando isso? Porque nem todas as receitas passam pela etapa do lançamento. Por exemplo, uma doação. Tem como o poder público fazer o lançamento de uma doação que ele vai receber de alguém? Claro que não, gente. Como é que eu vou fazer o lançamento de uma receita no patrimônio público, sendo que é uma doação, que eu não sei se alguém vai me doar? Claro, no momento que a pessoa faz aquela doação, se for uma doação em espécie, ela vai ser considerada receita orçamentária. Mas eu não posso fazer lançamento de uma doação, tá certo? Da mesma maneira que doação também não faça pela etapa da previsão. Gente, se eu não posso lançar algo que eu nem sei se vão me doar, claro que eu não posso fazer a previsão de uma doação. Assim era muito bom, né? Eu vou fazer a previsão que vão me doar $1 milhão. Se fosse assim, gente, na minha vida eu ia fazer essa previsão todo ano, né? Então, nem todas as receitas passam por todas as etapas que a gente conhece, tá? Então, lançamento é justamente isso. É você verificar a procedência do crédito, identificar o devedor, né? E inscrever o débito daquela pessoa, que você vai receber aquele valor. Saindo do lançamento, gente, o que vem depois é o mais simples. Arrecadação e recolhimento. Arrecadação, gente, é no momento que você pega seu boleto, por exemplo, você vai pagar o IPVA do seu carro. Aí você pega aquele boleto e vai lá no banco e paga. Pronto. Quando você faz o pagamento daquele boleto numa instituição financeira autorizada, naquele momento houve arrecadação. Tá? Depois daquilo ali, o dinheiro sai da instituição financeira e vai para a conta única do Tesouro. Aí sim a gente tem o recolhimento. Professor,
Para o poder público, vai contar como receita no momento que eu pago na instituição financeira ou no momento que entra na conta única do Tesouro? No momento que você paga na instituição financeira. Ou seja, se você pegar o artigo 35 da Lei 4.320, essa questão, gente, que é recorde, só nesse ano já caíram 4 vezes, tá? 4 vezes essa questão já caiu em 2020. Pertence ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. Ou seja, se considera a receita orçamentária de 2020 somente as receitas que forem arrecadadas em 2020. Tá? Então, o que é que está caindo muito? A CESP diz assim: será considerado receita orçamentária de 2020 todas as receitas previstas na lei orçamentária anual. E está errado. Não basta estar previsto na LOA para ser considerado uma receita do ano. Gente, ali é uma estimativa, é uma previsão. Se aquela receita de fato for arrecadada, que aí eu estou falando para vocês, que é no momento que a instituição financeira recebe o pagamento do contribuinte, aí sim, depois da arrecadação, eu já posso considerar receita. Eu não preciso chegar no recolhimento, que é quando passa para a conta única do Tesouro, não. Tá certo? Então vamos lá, recapitulando. Sim, Rodrigo, dos tipos de lançamento, né? Temos 3 tipos de lançamento. Lançamento, né? Como eu já falei para vocês. Deixa eu ver, tem um tempo. Tenho 3 minutos para falar sobre isso. Lançamento, ele pode ser direto ou de ofício, que é quando o próprio poder público, a autoridade competente, ele faz o lançamento direto, sem participação do contribuinte. Por exemplo, já chega automaticamente na sua casa o IPVA, o IPTU. Basta você estar dentro dos requisitos do fato gerador, né, que é ter o imóvel, que é ter o automóvel, você recebe aquele imposto. Ou seja, você não participa da etapa de lançamento. O poder público joga a fatura lá no seu correio, né, no seu bolso de cara. Esse é o imposto direto ou o lançamento direto ou de ofício. Tem o lançamento por declaração ou misto. Exemplo clássico, imposto de renda, tá certo? Por quê? Porque parte do poder público, o poder público ele faz a sua parte, ou seja, ele disponibiliza o sistema da Receita Federal, ele abre um prazo, ele dá as ferramentas, né? Ele dá a sua declaração passada para você só completar e fazer a sua declaração, ou seja, é uma participação dos dois. Tanto do poder público, que é a autoridade competente para arrecadar, como do próprio contribuinte, que você vai fornecer as informações para calcular o seu imposto. Esse é o lançamento por declaração ou misto. E tem também o lançamento por homologação ou autolançamento, que é quando o contribuinte faz automaticamente, sem prévio exame da autoridade administrativa, né, que é o poder público, você já antecipa o pagamento daquele imposto. Tá? Por exemplo, acontece muito com o ICMS e com o IPI. Tá bom? ICMS, né, o Imposto sobre Circulação, e o IPI, sobre Produtos Industrializados. Tá bom? Se perguntou, regime de caixa para receita? Sim. Regime de caixa para receita, a fundamentação é o artigo 35, inciso 1 da Lei 4.320. Pertence ao exercício financeiro, as receitas nele arrecadadas. Tá certo? Exatamente, Cis. Regime de caixa para receita. Obrigado por lembrar. Gente, alguma dúvida? Preciso encerrar a live, tem 1 minuto para tirar dúvida. Porque se eu não salvar, se eu não encerrar, eu não consigo salvar no IGTV. Bem na hora, né? Terminamos tudo. Próxima aula, que é amanhã, já coloquei no meu feed aí o cronograma de aulas. Amanhã a gente vai vamos resolver questões sobre receita e classificação, eu acho. Se não, é dívida ativa e questão. Eu acho que é questão de receita. Enfim, olha aí que eu postei, tá? Mesmo horário, 9 da noite, amanhã. Tiago, MCASP e MTO, qual estudar primeiro ou estuda ao mesmo tempo, tá certo? Então, beijo, gente. Vou encerrar para salvar no IGTV e no YouTube, tá? Até amanhã, 9 horas, questões. Espero vocês, tá? Beijo.